assunto de hoje é tiroteio na fronteira com o Paraguai e problemas de soberania. Vamos lá! E aí pessoal, meu nome é Felipe Figueiredo, mais um vídeo de xadrez herbal aqui no YouTube. Primeiro esclarecendo aí para todo mundo que acompanha o canal e porventura não tem ouvido o último podcast, desculpem semana passada não ter tido vídeos novos, foi uma semana muito corrida, muito atribulada, até por razões de trabalho, então fica aí meu pedido de desculpas por isso. Ontem, como vocês puderam perceber, já teve um videozinho que também foi publicado em outra plataforma, então por isso que às vezes alguns de vocês podem até ter estranhado o formato do vídeo, como eu estava falando nele, comentando aí a primeira fase, comentando rapidinho a primeira fase do concurso de admissão à carreira diplomática. Porém, o assunto de hoje é o recém-episódio que nós tivemos aí de tiroteio entre policiais brasileiros e contrabandistas e policiais paraguaios na fronteira entre os dois países, Parece que os contrabandistas estavam tentando entrar no Brasil de barco, eles começaram a fugir e aí a polícia brasileira foi atrás deles, prendeu eles, trocaram tiros, mas eles já estavam em território paraguaio. O Paraguai já moveu seus protestos tanto na embaixada em Brasília quanto para o embaixador brasileiro em Assunção. Porém, hoje vamos falar aí de casos parecidos com esse. É muito bom estar com vocês aqui hoje. A fronteira Brasil-Paraguai ela tem esse histórico de ser problemática, especialmente em relação à questão do contrabando, cigarros, esse tipo de coisa. É um evento que aconteceu agora no fim de semana, até de certo modo corriqueiro, uma operação policial, porém que acabou extrapolando um pouco. Caso você não saiba do que eu estou falando, apenas para ficar sintonizado, eu coloquei um link para uma matéria aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, mas jogando aí no Google, você pode ver diversas matérias sobre isso, porque estava em tudo que é noticiário, tudo que é jornal. Um país não pode usar a força no território de outro país. Inclusive, normalmente fazer isso costuma piorar a situação, Porque, por exemplo, se você prende alguém no território de outro país, esse país pode pedir esse alguém de volta para a sua jurisdição, depois você quer entrar com um pedido de extradição, muitas vezes envolvendo problemas políticos e protestos diplomáticos. Então, muitas vezes é mais dor de cabeça do que você simplesmente, abrir mão do uso da força. E no caso de fronteiras terrestres, por isso que muitas vezes nós temos, por exemplo, acordos de cooperação policial, acordos de cooperação judicial também, que é muito comum, por exemplo, na União Europeia. Porém, muitas vezes no caso de fronteiras, especialmente com países muito pequenos, ou então fronteiras muito atribuladas, muito nebulosas, muito confusas, é até comum acontecer esse tipo de coisa. O exemplo bem conhecido no histórico desse tipo de incidente é entre a Suíça e o seu vizinho bem pequeno, mas bem pequeno mesmo, o Liechtenstein. A área total do Pequeno Principado é de cerca de 160 km², também conhecido como quase 1/10 da área da cidade de São Paulo. O caso mais recente foi em 2007, quando 171 soldados suíços andaram por 2 quilômetros dentro de Liechtenstein até se tocarem que eles estavam, primeiro, perdidos e segundo, não estavam sequer no seu próprio país. A Suíça pediu desculpas, o Liechtenstein aceitou numa boa, afinal eles não podem encrencar com muita gente sendo desse tamanho, e tudo seguiu normalmente. Porém, existem casos em que essa violação de soberania às vezes ela é feita de forma deliberada, de forma até desconsiderando os direitos da nação hóspede, por assim dizer. Isso era relativamente comum no período em que nós conhecemos especialmente como imperialismo, no final do século XIX, começo do século XX, e teve um caso envolvendo o Brasil, e não com o Paraguai, mas com o poderoso Império Alemão. Em 1905, uma canhoneira da Marinha Imperial Alemã, o SMS Panther, SMS significa Sein Majesty's Ship, navio de Sua Majestade. O navio alemão estava fazendo uma viagem pela costa brasileira, inclusive com exercícios de artilharia programados, e tudo isso com a permissão do governo brasileiro, coordenado aí pelo ministro das Relações Exteriores na época, o Barão do Rio Branco. Quando o navio alemão ancorou em Itajaí, em Santa Catarina, um marujo alemão desembarcou e desertou. Tem até uma lenda que ele teria conhecido uma imigrante alemã na região, se apaixonado, enfim, quase uma história de conta de fadas. De qualquer jeito, ele desembarcou, desertou e teria ido para o Rio de Janeiro.
E o que o comandante de um navio da poderosa Marinha Imperial Alemã, do Kaiser Guilherme II, fez quando um dos seus marujos desertou em solo brasileiro? Ele avisou o governo brasileiro? Ele pediu autorização para fazer alguma coisa? Ou ele simplesmente desembarcou e saiu correndo procurando atrás do cara, armados em território brasileiro? Se você marcou a última opção, você acertou. Tiveram algumas manifestações ultrajadas com isso, manchetes nos jornais dizendo que Itamaraty deveria tomar alguma providência, que era uma violação da soberania brasileira, e principalmente devemos falar do período em que isso aconteceu. É um período da chamada diplomacia da canhoneira, em que muitos países imperiais, essas grandes forças, usavam suas forças navais para intimidar, coagir ou conseguir abrir seus interesses em relação a países mais fracos. Por todo o globo, né? Por exemplo, o comércio na ilha do Japão, nas ilhas japonesas, foi aberto na base da canhoneira, na base de uma esquadra americana. Uma canhoneira. E no caso da América Latina, nós tivemos, por exemplo, a crise da dívida da Venezuela, em 1902, em que a Venezuela deu o calote em alguns dos seus empréstimos, e a Alemanha, junto com outros países europeus, mandaram navios de guerra e falaram: olha, se vocês não pagarem, a gente vai ficar te bombardeando, a gente vai bloquear seus portos até vocês pagarem. Isso foi solucionado com a mediação do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos agia baseado na chamada doutrina Monroe, né, de que o continente americano é dos americanos, sem intervenção europeia. Óbvio, isso é também um mecanismo da sua própria política externa, de manter sua influência, sua esfera de influência no hemisfério ocidental, no continente americano. Além disso, os Estados Unidos tinham a sua própria política da canhoneira, como nós vimos no caso do Japão, como nós veremos em outros vídeos, os envolvimentos americanos nas guerras na China, a política do Big Stick e a sua grande frota branca. E, inclusive, tanto a doutrina Monroe quanto a política do Big Stick já foram temas de vídeo aqui no Xadrez Verbal, ambos estão no link na descrição do vídeo. E o que o Brasil fez? Justamente procurou esse diálogo com a sociedade e com o governo dos Estados Unidos, evocando a ideia de doutrina Monroe para repudiar o que poderia ser visto como uma intervenção europeia no continente americano. Porém, devido à repercussão política e à simbologia desse ato, as coisas acabaram escalonando um pouco, tomaram outras proporções, em que o Barão do Rio Branco teria inclusive ameaçado afundar o canhoneiro Panther, no qual o embaixador alemão no Brasil, um camarada chamado von Trautler, teria dito que isso seria um ato de guerra, e o Barão do Rio Branco teria dito que seja guerra então. Em janeiro de 1906, a Embaixada Alemã no Brasil enviou uma nota ao governo brasileiro declarando seus mais vivos protestos de amizade e de consideração pelo Brasil, e aí o caso foi resolvido com essa, digamos assim, esse pedido de desculpas, esse reconhecimento do Império Alemão. Que é um período em que é curioso falar justamente disso, porque logo após a coroação de Guilherme II, né, em 1890 ele demitiu o Otto von Bismarck, o chanceler de ferro, e substituiu a política externa do Império Alemão da Realpolitik, né, a política realista de Bismarck, para a Weltpolitik, a política global, de colocar o Império Alemão como um império global, reafirmar seus interesses, inclusive pelo uso da força. E falando aí nessa questão da política da canhoneira, né, que nós vimos o envolvimento alemão na Venezuela, nós vimos esse caso Panther aqui no Brasil, o mesmo navio, por exemplo, anos depois estaria envolvido na crise de Agadir, no Marrocos, que é visto como um dos preâmbulos da Primeira Guerra Mundial, ou seja, um navio que talvez aí apareça até mesmo em outro vídeo. De qualquer jeito, vamos esperar aí as consequências do que aconteceu na fronteira entre Brasil e Paraguai, isso talvez até seja abordado lá no blog. Porém, é sempre bom lembrar da nossa história e ver que isso não é a primeira vez que acontece e que o Brasil já esteve inclusive do outro lado em um episódio, não vou dizer semelhante, né, mas com o mesmo tipo de queixa. Aqui na descrição do vídeo tem duas referências sobre o assunto. Um ótimo texto do professor de História Clodoaldo Bueno, um grande historiador com muitos livros publicados justamente sobre o período do Barão do Rio Branco, e também um livro da FUNAG, a Fundação Alexandre de Gusmão, que é como se fosse editora do Ministério de Relações Exteriores, sobre o Rio Branco, que nele tem uma parte que fala do Rio Branco e a modernização da defesa, escrito pelo almirante Max Justo Guedes, que é um dos principais historiadores da Marinha Brasileira em sua história. E nesse capítulo ele conta justamente um pouquinho aí do caso do cruzador Panther, ou da canhoneira Panther, depende da tradução, enfim. Mas as duas referências estão aqui na descrição do vídeo para vocês, caso vocês se interessem em dar uma olhada. Também adorei, daqui a pouco a gente volta. O
vídeo de hoje aí para muita gente teve esse tom de curiosidade apenas, porém primeiro, se você está estudando para o concurso de admissão à carreira diplomática, é um evento importante, às vezes no edital, já foi cobrado antes, e segundo, como vocês viram, ele dá margem para fazer mais alguns vídeos sobre o tema, especialmente falando aí sobre, por exemplo, a diplomacia da canhoneira, ou falando sobre imperialismo, um tema que é bastante sugerido por vocês por aqui. Então o vídeo aí curtinho, porém dá margem a gente fazer bastante coisa por aqui. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham achado interessante. Para compensar aí a falta de vídeo semana passada, se vocês puderem compartilhar, divulgar aí o canal do Xadrez Herbal, eu fico profundamente agradecido. Se você é novo por aqui, se inscreve aqui no canal. Se você não é, aqui do lado você pode ver 2 dos vídeos anteriores. É isso aí, valeu, até quinta-feira.